Todos sabem que nesta última quinta-feira, na cidade de Americana, através de um jogo sorrateiro de alguns vereadores e de uma ação do prefeito Omar Najar, da cidade de Americana, eles tentaram revogar o feriado e jogar para o terceiro domingo do mês, o feriado de 20 de novembro. Haverá uma segunda votação, que será dia 9, quinta-feira que vem, na Câmara Municipal de Americana, a partir das 14 horas. E nós precisamos nos mobilizar. Não só nos mobilizar, mas nós precisamos protestar contra estes atos sorrateiros de vereadores da cidade de Americana que não se conformaram com a aprovação do feriado de 20 de novembro e, movidos por esta atitude oportunista do prefeito Omar Najar, que em 2016 sancionou o feriado e agora em 2017 ele pede a revogação do mesmo. Se já não bastasse as medidas defendidas e aprovadas pelo governo Temer, que são as reformas da Previdência e trabalhista, que tramitam no Congresso Nacional, a terceirização irrestrita e o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos, já aprovados e que atingem ainda mais diretamente a nossa população negra, o aumento da repressão e a destruição das políticas afirmativas com a gradual redução do FIES e do ProUni, além da inexistência de política de cotas raciais, em universidades estaduais paulistas. Vejam aí a dificuldade da implementação das cotas raciais na Universidade de São Paulo, na USP, e na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ressaltamos que o povo negro é alvo histórico de desigualdades, de consequência de séculos de escravidão, e que jamais usufruiu de efetiva cidadania. Mesmo os direitos civis, sociais e trabalhistas conquistados através da luta dos trabalhadores e agora sendo retirados para atender interesses escusos da oligarquia brasileira. Somos a população negra que, sem nenhuma dúvida, é a mais afetada com o fim das aposentadorias, com o desmonte dos direitos trabalhistas, com o congelamento de investimentos sociais e com o aumento da repressão, alvo naturalizado que somos das leis punitivas e da violência policial. Meu povo negro, nós temos que unir, independente das especificidades de cada um, independente das diferenças que podem nos atingir. Nós temos que marchar contra as reformas racistas do Temer e mostrar a uma parcela de vereadores de Americana que trabalhamos 350 anos neste país produzindo, e que não fora naquela época, e muito menos agora, que o sistema capitalista irá dividir o bolo, pois sendo a Americana a 8ª economia do estado de São Paulo, e dentro desta rica região metropolitana de Campinas, demonstra que um dia de feriado não irá afetar os seus lucros, mas pode, ao contrário, a implementação do feriado chamar a atenção para as políticas de reparação. Sim, chamar a atenção para as políticas de reparação e a necessidade de inclusão social e a divisão dos lucros, observando que, sendo a 8ª economia, o que se pensa ao negar o feriado de 20 de novembro, gente, é apenas a intenção inequívoca do Estado ou do sistema perverso de exploração, mantendo à margem da sociedade aqueles que foram historicamente os pilares para a sustentação do que representa o nosso Brasil hoje. Eles estão deliberadamente, ou por desconhecimento de causa também, e infelizmente nós temos uma crise de representatividade nesse país. Se elege, inclusive, quem não tem um mínimo de conhecimento de leis, né? Eles têm esse desconhecimento do comando da lei, que, por exemplo, advém do parágrafo 2º do artigo 215 da Constituição Federal, entre outros. E vejam bem, o artigo 215 da Constituição Federal, ele diz assim: o Estado garantirá a
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, gente. E aí no parágrafo 1º ele vai dizer: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. E no parágrafo 2º vai dizer: a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Logo, gente, não se trata só de se limitar a feriados religiosos. Então nós precisamos dizer não a esse jogo sorrateiro e a essas práticas racistas que estão colocadas dentro da nossa sociedade. E a sociedade também precisa dizer não, ela precisa estar mobilizada e encher a Câmara Municipal no dia para a gente fazer com que o feriado de 20 de novembro seja respeitado. Então, quinta-feira, gente, dia 9 de novembro, estejamos lá na Câmara Municipal para repudiar esse jogo perverso contra o feriado de 20 de novembro, estas práticas racistas. Mobilização já, minha gente.